Isso, vamos lá então. Técnico Leonardo Jardim aqui para a entrevista coletiva. Para a gente falar desta partida. Vamos aqui começar? Podemos começar, Bruno? Vamos lá então. Boa noite. Sobre essa eliminação, eu queria que você falasse um pouco qual foi o critério para essa escolha dos atletas que bateriam os pênaltis, né? No caso, por exemplo, o Gabigol entrou no segundo tempo, ali no finalzinho, o Wallace também. Aí saiu o Caio Jorge do brasileiro. Tem o Wallace também, que entrou na vaga do Mateuzinho. Qual foi esse critério utilizado também para essa decisão? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Com certeza que é um critério que nós trabalhamos os penaltis, quando tem uma sequência de penaltis, e escolhemos os jogadores consoante a esse critério. E com certeza que colocamos aqueles que também mostraram maior motivação para o marcar, porque neste momento às vezes não é só qualidade, é motivação, e os jogadores que marcaram, todos eles disseram sim, disseram presente e que estavam totalmente disponíveis, porque a disponibilidade não é só física, também é emocional, e a escolha baseou-se muito nessa situação. Boa noite, Jardim. Foi um Cruzeiro completamente diferente do Cruzeiro que a gente viu no jogo de ida no Mineirão. E eu queria que você falasse sobre o trabalho que foi para ter essa equipe mais forte, motivada para chegar até o segundo gol. Quero tua opinião, se quando sofre o gol, ali você sente que perde um pouco do que estava construído até o momento do segundo gol, que era o que o time precisava para se classificar para a final. E sobre um lance de uma cotovelada do Ramalho, não sei se você viu no Caio Jorge, que não aconteceu, não aconteceu nada em campo, eu não sei se você viu e se de certa forma isso influenciou na partida. Bem, primeiro em relação ao jogo, acho que nós perdemos a eliminatória no jogo em casa. No jogo em casa, nos jogos grandes, foi dos poucos jogos que a equipa não esteve ao seu nível, principalmente com as equipas com uma camisola mais pesada, mas hoje mostramos outra vez porque é que os adeptos cruzeirenses têm gosto por esta equipa e apoiam, porque viemos aqui à Arena, um adversário difícil, impusemos o nosso futebol, ganhamos durante os 90 minutos. Pena minha o 2-1 ser muito rápido, logo sobre do 0. A gente estava num período muito bom, a primeira parte excelente, tivemos as melhores situações, a segunda parte entramos bem, fizemos o 2-0 e o adversário num lance de bola parada, num segundo de bola, num ressalto, faz o 2-1 e entrou no jogo com a torcida a apoiar, consegui ter também ali um momento sobre o jogo, depois a parte final foi mais equilibrada. Fui para penaltis. Tínhamos o último penalti para marcar, estávamos com a vantagem, não aproveitamos, perdemos a vantagem e depois no penalti a seguir acabámos por perder a possibilidade de passar. Os penaltis não apagam o jogo, a qualidade que nós apresentamos, acho que também não apaga a campanha que estes jogadores fizeram. Mas com certeza que estamos tristes porque não era este resultado que queríamos. Estávamos aqui para ganhar um título, o título da Copa do Brasil, e não conseguimos nem para nós nem para os nossos torcedores. Eu da arbitragem não vou falar de cotoveladas, de golos com a mão, essas coisas todas. Eu já estou cansado, que não vale a pena falar, porque se eu falar de arbitragem eu saio daqui e estão-me a criticar, por isso vamos falar de outras coisas sem ser de árbitros. Jardim, o Cruzeiro foi terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, foi eliminado agora numa semifinal de Copa do Brasil e desde o início, claro, o discurso de vocês era a questão da vaga para a Libertadores, que veio, né? O Cruzeiro está classificado para a Libertadores 2026 de maneira direta. Mas esse discurso por parte de vocês da questão da vaga, porque o Cruzeiro teve oportunidades, né? Claro, a gente sabe das qualidades de Flamengo, de Palmeiras, dispensa comentários, mas o Cruzeiro teve na briga até o final e hoje também o Cruzeiro, considerado um time mais forte que o Corinthians, mostrou
tinha time para passar aqui dentro hoje, nas penalidades acabou isso não acontecendo. Você acha que esse discurso passou um certo, pelo menos para o torcedor, a sensação de que houve um certo conformismo, passou esse certo conformismo de, não, a nossa meta foi atingida, é só a vaga e o que vier além disso é um bônus, é um crédito para o torcedor, que hoje está muito chateado porque sentia essa possibilidade do Cruzeiro partir para mais um título de Copa do Brasil, o Cruzeiro que é o maior vencedor da competição? Bem, em primeiro lugar, em relação ao campeonato, o nosso objetivo foi bem claro e foi conseguido. Em relação à Copa do Brasil era ganhar, porque fomos claros, chegando à meia-final, as 4 equipas têm sempre o objetivo de ganhar a Copa do Brasil. E esse era o nosso objetivo, não conseguimos esse objetivo. Na minha responsabilidade, total na minha responsabilidade, não é quem marcou o penalti nem nada, foi totalmente a minha responsabilidade. Por isso, não podemos confundir as coisas, não podemos chegar ao início da época quando começou a Libertadores e falar para os nossos torcedores, não, isto vai ser um projeto para ganharmos o campeonato à frente daqueles que têm-se preparado ao longo dos anos. Eu acho que vocês conhecem bem e não costumo mentir. Eu às vezes até de falar muita verdade sou criticado, mas eu acho que foi um ano em que recuperamos a confiança dos torcedores, a imagem da equipa do Cruzeiro, e foi um ano zero que no futuro pode dar mais alegrias. Jardim, Guilherme do GE. É um tema recorrente, insistente nas últimas semanas, nos últimos jogos principalmente, mas eu vou insistir nele porque agora a temporada do Cruzeiro oficialmente acabou. Você já definiu, até nesse sentido que você disse agora de ser direto, de ser aberto, você já definiu se fica, se sai, vai ter uma nova reunião com o Pedro? Como eu disse, é um tema insistente, mas agora a temporada acabou. Hoje é um dia de luto, de muita tristeza da família cruzeirense, da minha família e da família dos jogadores. Hoje acho que não é o dia para batermos esse papo. Com certeza que amanhã será um dia e vamos amanhã falar sobre tudo o que será relacionado com o treinador Leonardo Jardim. O seu futuro, a sua presença, tudo amanhã vai ser esclarecido, ok? O Jardim, ainda insistindo nas penalidades, teve alguma conversa ali depois? Como é que estavam os jogadores e principalmente aqueles que não conseguiram decidir, né? A gente ficava com aquela expectativa de um Gabriel que até então o pênalti ele ainda conseguia fazer, né? Como que foi essa conversa aí com esses jogadores agora após? Com certeza que tínhamos feito a escolha dos 5 jogadores e o Gabriel era o último, porque é um jogador que tem experiência, é um jogador que não vai se incomodar com a torcida adversária. Pronto, mas não acabou por não fazer o gol e, como já disse, a responsabilidade não é dele, é minha, de ter escolhido para ele marcar. Jardim, por favor, aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Cruzeiro parou em 2 semifinais, chegou em 3º no Brasileiro, que é um campeonato muito complicado, e talvez a decepção da temporada tenha sido a Copa Sul-Americana. Para o ano que vem, o que falta para o Cruzeiro estar em outro patamar, o patamar de vencedor? O que você percebeu nesse seu ano de Cruzeiro que está faltando para o time chegar num patamar superior? Dar continuidade, e fazer aquilo que o Pedrinho recentemente falou. Temos que dar sempre mais um passo em relação àquilo que será o futuro, e com certeza que eu não posso estar a pôr as minhas palavras no que será o futuro do clube. O clube tem uma direção, tem um dono, mas eu estou aqui a relembrar que o Pedrinho há uma semana atrás disse a importância de continuar a dar um passo em frente em relação ao futuro. Leonardo Jardim, Luiz Fernando Socati, do Web Rádio Gol de Placa. Cruzeiro vem no processo de reconstrução, passou 3 anos no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse ano de 2025, como disse o colega na pergunta anterior, 3º colocado no Campeonato Brasileiro, voltou a estar na fase de grupos da Copa Libertadores e semifinalista da Copa do Brasil após 6 temporadas. O ano de 2025 do Cruzeiro pode ser considerado positivo ou tem esse gosto amargo por essa queda para o Corinthians na Copa do Brasil? Depende sempre de quem analisar
a época do Cruzeiro. Se for aquela pessoa consciente que percebeu as limitações que existiam no início da época e tudo o que foi construído em cima disso, acho que vai olhar como a época desportiva e como a valorização da equipa, que foi muito positiva, com certeza. Não foi excelente, que excelente era ganhar um título. Se olharmos em termos emocionais, só emocionais, foi um fracasso total porque não ganhamos títulos este ano. Foi um dos maiores fracassos da minha vida como treinador, porque eu gosto de ganhar e não ganhei hoje aqui. Obrigado, Tá, obrigado a vocês.